todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus segundo escrito em Marcos, capítulo de número 2. Enquanto vocês procuram o texto, eu quero glorificar ao eterno Deus pela grata oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estar na casa dele para ministrar a palavra dele. A palavra não é do pregador, a palavra é dele. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Maurício, pela sua bonitinha esposa, a pastora Cíntia, esse casal de Deus que foi levantado aqui nessa cidade para nos abençoar a minha família. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas a cada dia e a essa igreja. Deus abençoe a todas as famílias aqui representadas, que você possa ter uma semana de bênção. Amém? Eu acredito que Deus continuará falando conosco aqui nesta noite. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Nós estamos vivendo uma época do compartilhamento, né? A gente compartilha no Facebook, então nós vamos compartilhar também na igreja aqui nessa noite. Algo que Deus colocou no nosso coração. Marcos capítulo 2. Diz assim o texto: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo, se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, porque a este assim profere blasfêmias. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus logo, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Não é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Se assente glorificando a Deus. Cadê o Gessé? Toca aí, Gessé. Você está lá. Deixa Deus Gessé. Achei que o Gessé tinha saído. O Gessé está ali. Gessé abençoado. Ele chegou perto de mim ontem, depois que o culto terminou. Meu irmão, perdoa. Eu estava lá fora resolvendo o negócio, naquela correria toda. Falei: já está perdoado, meu filho? Só de você tocar bem, você toca. Rapaz, tem que sugar dele, irmão. Quando ele está aqui, daqui a pouco ele está longe. Então, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Tem que sugar dele enquanto ele está aqui, daqui a pouco não toca muito. Então, glória a Deus, aleluia. O texto bíblico que nós lemos no Evangelho de Marcos é um texto que é claro, é um texto que vai elucidar um milagre que Jesus fizera na vida de um homem paralítico. Eu estava meditando neste texto já há alguns dias, lendo e relendo ele, porque por mais que o texto é conhecido,
algo de extraordinário a ser revelado. O texto diz que Jesus está em uma residência, geograficamente dizendo, estava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ela era a base territorial do ministério de Jesus. Jesus fez de Cafarnaum a base territorial do seu ministério após a prisão do seu primo João o Batista. E o texto diz claramente que Jesus está em uma casa. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que esta passagem, ela também é escrita por Mateus, a partir do capítulo 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Lucas, que escreve com detalhes o seu evangelho, ele vai escrever a partir do capítulo 5, do versículo 17 ao versículo de número 26. Cada um destaca pontos fascinantes e extraordinários neste texto. Lucas vai dizer que Jesus recebe dentro da casa a qual ele está fariseus, que vieram de toda a Galileia, de toda a Judeia e de toda a Jerusalém e de toda a região circunvizinha. Interessante que os fariseus, eles não foram para adorar a Jesus. Os fariseus, eles não foram para glorificar a Deus na pessoa de Jesus, naquilo que ele estava fazendo e faz também até hoje. Eles foram para investigar o ministério de Jesus. E mesmo Jesus, sabendo que eles foram investigar, deixou eles entrar na casa. Aí o texto vai dizer assim, que dentro desta casa tem fariseus, tem doutores da lei, que eram os escribas, os advogados da época. E a Bíblia vai dizer que a porta da casa se enche, porque a casa era pequena. O interessante é que muitas pessoas, muitos pregadores, querem destacar o dono da casa. Por mais que se estude biblicamente, por mais que se pesquise historicamente, nós não vamos chegar a uma conclusão exata de quem era o dono da casa. Uns dizem que a casa era a casa do próprio Jesus. Outros vão dizer que a casa era a casa de Pedro. Outros vão mais além e dizer que a casa era a casa da sogra de Pedro. Alguns dizem que Jesus tinha uma casa de 10 cômodos. Jesus não tinha casa de 10 cômodos, porque na Galileia, em Cafarnaum, que era uma aldeia de pescadores, não tinha uma casa desse suporte. E a Bíblia diz que o nome do dono da casa não é mencionado. Sabe por quê? Porque quando ele está na casa, o nome dele que aparece. Você entendeu? Quando ele está na casa, o nome do dono não aparece. Quando ele está na casa, o nome do pregador não aparece. Quando ele está na casa, o nome do pastor não aparece. Quando ele está na casa, o nome do levita, o nome de quem canta, não aparece. Porque o nome dele que tem que aparecer. O nome dele está acima de todos os nomes. E qual é o nome dele, irmão? É Jesus de Nazaré. Eu não consigo falar dele se não sentir algo que vem de dentro de mim, que é a presença do Espírito, porque ele é imensurável, ele é insubstituível, ele não tem como nomenclar tudo o que ele é, porque ele é tudo e todas as coisas, e ele está neste culto aqui nesta noite. Aí o texto diz que ele está dentro da casa. Não há preocupação nenhuma de quem escreve em falar do dono, porque o nome do dono não aparece porque ele está dentro. O nome do dono não aparece porque ele está dentro. Eu vim aqui dizer nessa noite, esse dono aqui teve o privilégio de receber Jesus dentro da sua casa. O privilégio é
ter Jesus dentro da sua casa. Eu não sei como que está a sua vida, mas o culto de domingo é aquele culto que vai de fato decidir como que vai ser a nossa semana. Mas eu quero profetizar que você vai receber ele dentro da sua casa. Eu não sei como que está a situação da sua casa. Talvez o diabo tenha tentado trabalhar de maneira poderosa, mas eu conheço Deus que é onipotente, todo o poder está na mão dele, ele está na tua casa. Aí o texto diz que ele está na casa. E se tem uma coisa que me chama a atenção em Jesus, ou no ministério de Jesus, pastor Maurício, pastora Cíntia, é que se o problema não fosse até Jesus, Jesus ia ter um problema. Vou falar de novo. Se o problema não fosse até Jesus, Jesus ia ter um problema. Mas nesse dia, o problema foi até ele. E se tem uma coisa que traz problema, é crente. Esses dias o irmão me disse: eu não trago problema. Eu falei: você é o problema. Você é o problema. Crente tem problemas. Quem não tem problemas aqui nessa noite? Quem não está passando adversidades? E tem aqueles que já dizem assim: deixa a sua prova lá fora, não é isso? Mas eu sou o contrário. Traz a sua prova para dentro. Vou falar de novo. Eu não vim aqui dizer quando você deixar a sua prova para fora. Eu vim aqui dizer que você traz a sua prova para dentro. Porque ele está dentro da casa. Porque tem gente, pastor, que quer deixar a prova lá fora. Aí quando sai a prova está lá. Você tem que trazer a prova para aqui mesmo, porque ele está aqui. Aí a Bíblia vai dizer que apareceu um homem. O homem só apareceu porque alguém resolveu levar ele. O homem só apareceu porque alguém resolveu levá-lo. Você só aparece porque alguém resolveu te levar. Ou só apareceu porque alguém resolveu levar a gente. Mas sabe o que é interessante? É que esse homem ele era paralítico. Ele era o quê? Ele era o quê? E o texto vai dizer claramente: esse homem sendo paralítico, ele era impossibilitado de andar. O texto está dizendo que ele era coxo, porque o coxo tem uma deficiência física. Ele pode andar com auxílio de alguma coisa, mas o paralítico é impossibilitado de andar. Aí o texto diz que Jesus está dentro da casa. A casa está cheia, a porta da casa está intransponível. Jesus está ensinando a palavra. E o texto vai dizer assim: que aparece o paralítico sendo carregado por 4 homens. Por quantos homens? E alguns dizem que esses homens aqui eram carregadores de cama, carregadores de maca. Mas eu cheguei à seguinte conclusão lendo este texto: esses homens aqui eram amigos deste homem. Primeiro, para você carregar aquilo que é seu já é difícil. Você carregar aquilo que é seu é difícil demais. Imagine você carregar o que é do outro. Eles fizeram aquilo que era do outro ser como se fosse deles. Eles carregaram aquele homem como se fossem eles próprios sendo carregados. Pensa na empatia, no relacionamento. Pensa aqui na cumplicidade do texto. Pensa aqui na cumplicidade da história. Talvez o paralítico disse assim: não tem como. Os amigos falaram: tem como. Talvez alguém falou: você não tem jeito, a porta está intransponível. Não tem jeito sim. E o problema estava lá fora, estava na mão deles. É interessante, por ele ser paralítico, ele não tinha nada para oferecer, não tinha nada para oferecer. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Eu quero profetizar na sua vida isso. Deus vai colocar pessoas do teu lado. Deus vai colocar pessoas do teu lado que não vão te valorizar por aquilo que você tem, mas que vão te valorizar por aquilo que você é. Porque tem pessoas que nos valorizam por aquilo que nós podemos oferecer às mesmas. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que ele era paralítico, mas que ele tinha amigo. Ele era paralítico, mas tinha amigo. A maior dificuldade hoje é termos amigos. Alguém aqui
quem a gente possa buscar no dia da nossa angústia, da nossa dificuldade. Aquele dia que você talvez está passando prova com o seu marido, porque relacionamento a dois não é fácil. Aquele dia que você está passando prova com o seu filho, esse filho seu que é um adolescente, e adolescente é dificultoso mesmo, gosta de jogar o PlayStation 4, o Xbox One, e por aí vai, fica madrugada, e você fala, meu filho, é a Bíblia. Ah, mãe, que nada, mãe, você está me tirando, não sei o que, mas eu vim aqui dizer essa noite, ele vai colocar pessoas do teu lado que vão te ajudar. Não, ele vai colocar pessoas do teu lado que vão te ajudar. Ele vai colocar pessoas do teu lado que vão valorizar a tua história. Aí o texto diz que eles estavam lá fora. O problema era não. A porta estava escolhida. O pastor Maurício disse que não é para conversar com o irmão do teu lado, mas vai quebrar esse paradigma aqui só com autorização do pastor. Você vai dizer que a pessoa que está no seu lado, a porta se fechou com propósito. Entenda uma coisa, eu tenho que te dizer. Porta se fecha com propósito. Sabe o que eu aprendo? Quando um caminho está bloqueado, eu devo percorrer outros. Quando um caminho está bloqueado, eu tenho que percorrer outros. Se você está no estrada com o seu veículo, está intransponível a passagem, a primeira coisa que você vai fazer é dar marcha ré. Mas você vai buscar outro percurso, ou outro caminho, ou outros caminhos, para você chegar no seu destino. Estava bloqueado aqui, mas eles falaram, tem jeito, nós vamos subir escada. Aí eu vou te falar uma pergunta, uma coisa. Carregar paralítico já é difícil, carregar paralítico da escada é fácil. Mas eu vim te dar uma notícia do céu. Você acha que ninguém está te vendo, mas tem alguém dentro da casa esperando você entrar. Você acha que ninguém está te vendo, você acha que no meio da tua angústia, da tua dificuldade, ninguém está te vendo, mas ele está te vendo. A porta se fechou, propósito. Você vai guardar isso na sua memória. A porta se fechou. Aí o texto diz que ele sobe o paralítico pela escada. E a partir do momento que eles sobem a escada, que tipo escada lateral à casa, o texto vai dizer claramente que eles começam a remover as telhas. Lucas vai dizer que as telhas, mas naquela época não tinha telhas. Era barro misturado com argila e juntamente com pelo ou palha. Aí o texto vai dizer assim que eles começam a remover ali. Abriram o buraco no ponto correspondente a qual Jesus estava. Primeiro, aqueles homens sabiam onde Jesus estava. Eu vim aqui profetizar na tua vida. Carente de Deus colocar pessoas que vão te valorizar por aquilo que você é do teu lado. Vou colocar pessoas que sabem onde Jesus está. Você entendeu? Porque tem pessoas, se você procurar no dia da tua dificuldade, ele vai murmurar com você. Mas tem pessoas que tem Deus na vida, tem a presença de Deus. Além de eles te aconselharem, eles vão falar para você: o melhor caminho ainda é buscar Ele. O melhor caminho ainda é buscar Ele. Porque tem pessoas, se você se sentar na roda dela, você vai ficar mais triste. É pessoas que eram totalmente, tinham a vida de Deus dentro de si, mas perderam a vida, porque a dificuldade, as lutas, as intempéries que sobrevêm sobre essas pessoas, porque crente passa luta, irmãos, crente passa dificuldades. Talvez a sua luta não é financeira, mas a tua guerra é espiritual. Aí tem gente que fala assim: mas não sei o que, quando eu estava pregando esses dias, eu falei: irmão, eu vou te tirar da prova hoje. O povo, glória a Deus, aleluia, mas amanhã a gente coloca de outra. Amanhã a gente coloca de outra. Crente passa prova, crente passa luta. Eu tenho que dizer que você não vai viver uma vida lá volteira com Jesus, não. Já pensou se a gente vivesse uma vida lá volteira, uma vida tranquila?
Mas o mais interessante é que você é crente. Você não deu a Deus que você entendeu. O mais interessante é que você é crente. E crente não passa a luta sozinho, crente passa a luta com ele. O problema é passar a luta sozinho. Quantas pessoas agora têm dinheiro, mas estão enclausuradas por aí dentro de casa, deprimidas, doentes. Mas você está aqui, talvez não é igual eu, tem nada no bolso, mas tem Jesus no coração. Mas tem Jesus. O mais importante é ter Ele, porque depois Ele dá força para conquistar alguma coisa. Tem que ter Ele. Quantas pessoas tem na tua faculdade que talvez seguem a outro Deus, vive a vida dissoluta, a vida completamente contrária, vive amargurados, tristes, em dificuldades, mas você vive alegre. Sabe por quê? Porque você tem Ele na tua vida. Eu queria te dizer, meu irmão, você pode perder tudo na tua vida, perder trabalho, perder empresa, perder carro, andar de bicicleta. É melhor andar de bicicleta com Ele do que andar de carro importado sem Ele. É melhor ter a presença dele na tua vida. Aí o texto diz que ele sabia onde ele estava. Eu vim aqui te dar uma notícia que fala baixinho para você, não vou gritar para você entender. A gente grita assim, quem tinha pentecostal, né? Vai empolgando assim, vai um negócio assim. Vou te falar um negócio aqui. Não ande com quem não sabe onde ele está. Vou falar uma gíria pentecostal aqui. Não anda com crente frio, não. Não anda com crente gelado, não. Não anda com crente sorveteriano, não. Não anda com crente que não gosta de poder de Deus, não. Ande com alguém que fala, eu sou uma tocha de fogo maciça. Ande com quem gosta de orar. Ande com quem gosta de ler a Bíblia. Anda com quem importa com o reino de Deus. Estava vindo para cá com o pastor Maurício estava dentro do culto. Alguém falou que nós devemos buscar primeiro o reino, a justiça, as demais coisas serão lá, mas nós hoje buscamos as coisas, nós deixamos o reino. Mas hoje Deus vai nos colocar dentro do reino. Eu falo, você não entendeu não? Deus vai nos colocar dentro do reino novamente. Mas o pregador, como o irmão ficou por outro, falou assim, não irmão, que você pregou pesado, você falou lá que não sei o que, de carteirinha de crente antigo, que não sei o que. Irmão, tempo de igreja não salva ninguém não. Tempo de igreja não salva ninguém, aqui não é empresa. Eu sei que tem gente que acha que igreja é uma empresa. Aqui, meu irmão, meu irmão tem 40 anos de crente, irmão. Aqui não é quadro empresarial que você cresce de ano em ano, não. Aqui não é isso, não, meu filho. Aqui é casa de Deus. O corpo aqui é corpo espiritual e só tem um cabeça. Eu sei que no nosso meio tem tanta gente querendo ser cabeça, mas só tem um cabeça. O cabeça é Ele. Quem manda é Ele. Quem pode é Ele. Quem age é Ele. Diz que eles abrem o buraco no ponto correspondente a quando Jesus estava. E tem pessoas no nosso meio que eles fazem tudo para crescer. Você entendeu isso? Você vai entender agora. E tem pessoas que acham que a entrada é o primordial. Tem pessoas que acham que o primordial é a entrada. Quando eu vou para o casamento, eu gosto de algo. Não é da entrada do noivo com a mãe dele. Não é da entrada da noiva com o pai. Sabe o que me chama a atenção? É quando os dois estão saindo. Porque a entrada é uma coisa, saída é outra. Entrada talvez não chama muita atenção, mas a saída, talvez o smoking do noivo não vai agradar todo mundo. Talvez alguém queria lá que ele usasse um smoking branco, mas ele usou um marrom. Ou queria que ele usasse, ao invés do branco, queria que ele usasse um cinza.
Talvez o vestido da noiva, o coque da noiva, o véu da noiva vai agradar todo mundo. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando eles estão saindo. Eles saem, o pastor para das parábolas, eles dão um beijinho na boca, eles dão um beijinho, glória a Deus, aleluia. E a cabeça do noivo está em outro lugar. A cabeça do noivo está onde? A cabeça da noiva está nos abraços na porta da igreja. Mas a cabeça do noivo, você sabe onde está. Mas sabe o que me chama a atenção? É quando eles param na porta da igreja. Quem não abraçou na entrada, tem que abraçar na saída. E sabe o que me chama a atenção? Porque ninguém viu o paralítico entrando. Ninguém viu o paralítico entrando. Eu vim te dizer uma coisa: ele entrou por uma porta que ele nunca entrou e saiu por uma porta que ele nunca saiu. Não, ele entrou por uma porta que ele nunca entrou e saiu por uma porta que ele saiu por uma, ele entrou por uma porta que ele nunca abriu e saiu por uma porta que ele nunca entrou. Vou falar de novo. Ele entrou por uma porta que ele nunca abriu e saiu por uma porta que ele nunca entrou. Aí o que é interessante é que ele é paralítico. Já vou encerrar rapidamente. Ele é paralítico, ele é o quê? A partir do momento que os homens colocam ele diante de Jesus, a Bíblia diz assim que desceu ele até o ponto ao qual Jesus estava. Desceu ele diante de Jesus. Quando colocam ele diante de Jesus, Jesus vendo-lhes a fé, viu a fé dos amigos. Lá disseram ao paralítico: filho, perdoados estão os teus. Aí os doutores da lei, que eram os escribas, que eram os copistas da lei, vão dizer assim: este homem profere blasfêmias, porque quem pode perdoar pecados é só Deus. Este homem, ao perdoar pecado na mentalidade deles, no coração, eles estavam dizendo, ele se titularizou Deus. Aí Jesus vai fazer uma pergunta a eles: qual é mais fácil? Dizer a esse homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levante e anda? Olha, Jesus nem faz perguntas, Jesus coloca o homem de pé sem perguntar. Porque ele não pergunta se está fazendo, ele faz porque ele é Deus. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Aí vai dizer assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti pedi, levanta, pega a tua cama e anda. Algumas traduções bíblicas se levanta, pega a tua cama e vai para a tua. É para a tua. Interessante, é porque ele saiu da casa. Ele saiu de lá paralítico. Ele voltou como? Você não tem glória a Deus, não? Entendeu? Não. Mas sabe o que me chama a atenção? Porque tem um texto na Bíblia também do paralítico de Cafarnaum, do paralítico do tanque de Betesda. Esse é o paralítico de Cafarnaum. O paralítico do tanque de Betesda é diferente. Aqui o paralítico, pastor Cíntia, pastor Maurício, é levado até Jesus. No paralítico de Betesda é diferente. Jesus vai até um paralítico. Meu irmão deu glória a Deus a mim, falou maravilha, porque eu tenho ouvido bom. Eu tenho ouvido bom e minha glória é boa, irmão. No entanto, quando eu venho aqui, eu falo: pastor Maurício, cadê aquele irmão que está subindo? Não é, pastor? Aquele irmão que não, porque ele é água, ele tem desse jeito, não sei o quê. Vai falar que lá ele é abençoado, subiu mesmo. Mas aí o texto diz: o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia diz assim que o tanque de Betesda é um lugar que o anjo desce em certo período de tempo, segundo a tradição judaica. O anjo descia e agitava a água em certo momento. E quem descesse no exato momento que o anjo agitasse a água, ele era curado. Aí vai Jesus. Ele sobe para Jerusalém na época da festa. A época de quê? Se você tem glória a Deus, que eu vou falar aqui, irmão, está mal. O texto diz: ele sobe para Jerusalém, mas ele deixa a festa e vai para o tanque de Betesda. Agora pensa comigo, alguns estudiosos dizem que era a festa da Páscoa. E sabe o que tinha na festa da Páscoa? Cordeiro. Imagina, o cordeiro deixou a festa. Pensou Bíblia comigo aqui? O cordeiro deixa a festa e vai para o tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, é um lugar de derramamento. Aí o texto diz que ele vai para lá. Ele vai dizer para o homem assim: ele vai ver que tem um homem lá que tem 38 anos que está lá inválido. Aí vai dizer assim: filho, quer ser curados? Aí vai dizer: Senhor, toda vez que eu vou, quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Mas sabe o que me chama a atenção? Que a água era o quê? Não, a água era o quê?
mulher da igreja, tem homem também. Água é o quê? Aí outros vão gritar, meu filho. A água era agitada. O interessante é que a água era agitada. Fora, a água era agitada? Mas Jesus entrou lá para agitar o homem por dentro. Ah, você entendeu? Jesus entrou na casa para agitar. Jesus entrou no tanque para agitar o homem pelo lado de. Jesus entrou aqui hoje para te agitar pelo lado de. Ele não está perguntando se tem alguém para te colocar, porque ele entrou para te agitar. Terminou, né? Ele não está perguntando se tem alguém para te colocar. Ele entrou aqui para agitar a tua alma. Irmão, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vim aqui profetizar na tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que essa semana vai ser uma semana de agito na tua vida. O que vai agitar vai ser agitado. É a semana de mudança. Você crê? Então levanta a tua mão no chão bem alto e glorifica o Deus Todo-Poderoso. Aí Jesus vai falar assim: eu vim aqui para provocar a gente, você está perguntando se tem alguém? Ele levanta, pega a tua cama e anda. Jesus não mandou ir para casa, não. Jesus colocou ele na festa. Jesus deixou a festa para colocar o homem na festa. Você entendeu, não? Jesus deixou a festa para colocar o homem na festa. Se prepare que vai ter festa na tua casa. Ele vai te levar para a festa. Não tem gente que não entendeu, não. Ninguém está falando assim, esse pregador é doido, grita demais. Irmão, eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu vim aqui dizer que ele vai te colocar na festa, sabe? Estava lá, 38 anos. Só ouvia o murmurinho da festa. Mas Jesus chegou lá e falou: você entra hoje na festa. O mais interessante é que ninguém preocupou com aquele homem. Mas a partir do momento que ele andou, alguém preocupou com ele. Vai dizer assim: quem mandou você carregar essa cama? Quem mandou você carregar? Enquanto você está lá embaixo, ninguém olha para você. Mas quando você começa a carregar o que Deus fez na tua vida. Aí voltando para a noite de Cafarnaum, para encerrar. Enquanto ele estava paralítico, se senta lá, Deus agora é porque está mal mesmo, está precisando de comer churrasco. Aí eu quero dizer assim, Vitor, que eles eram 4 amigos. Eram o quê? Enquanto estava na mão dos amigos, mesmo sendo amigo, ele era parar. Mas quando passou para a mão de Jesus, ele começou a andar. E quando estiver na tua mão, não anda. Você está pegando aí, né? Glória a Deus! Está entendendo? Enquanto estiver na tua mão, não anda. Mas quando passar para a mão dele, sabe? Sabe qual é o problema? Nós, seres humanos, devido à nossa ansiedade desenfreada do século XXI, queremos carregar o impossível. Mas o impossível só ele que pode carregar. Porque ele é um Deus que completa e faz o impossível nas nossas vidas se tornar possível. Eu vim aqui dizer, profetizar na tua vida: aquilo que não anda vai passar a andar, mas é tempo de você colocar na mão dele. Ele era estático, ele não andava, mas a partir do momento que ele foi colocado diante de Jesus, ele começou a andar. E sabe o que é interessante? Para encerrar, o pregador se me fala para encerrar, não vai encerrar não. Para alimentar o povo. É, isso aqui. Principalmente o pregador mineiro. Aí o texto vai dizer assim: que além de ele começar a andar, ele entrou carregado. Se o Deus agora vai estar mal mesmo. Ele entrou carregado. Mas saiu? Não. Ele saiu carregando. Ele entrou carregado e 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 saiu carregando.
primeira multiplicação de pães e peixe? A Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixes. Era peixinhos, não é peixe não. Sabe, não era peixe não, era peixinho. Já com poçadinha. Ali é peixinho. Era peixinho. O mais interessante, que é lugar era deserto. É lugar o quê? Deserto. João Batista morre. Jesus sabe da morte de João Batista. E os discípulos tinham ido pregar. E quando os discípulos voltam, Jesus vai para o lugar deserto. E o mais interessante é que quando os discípulos voltam, Jesus vai falar assim: vamos para o lugar de descanso, deserto. Eu te pergunto agora, deserto é lugar de descansar? Mas com Jesus, até o deserto se torna um lugar de descanso. Entendeu? E Jesus leva eles para o deserto, pastor Marcos. Se ele está te levando para o deserto, é porque ele quer fazer você descansar. E quando eu era novo convertido, quando eu li o Êxodo, eu falei: meu Deus do céu, o povo, como que era? A roupa do povo crescia no corpo dele, sandália crescia, a menina calçava 35, a menina calçava 32, aí começou a calçar 36, o sapato crescia. O camarada vestia 38, aí começou a vestir 42, a roupa crescia. Você deu glória a Deus porque você entendeu, porque Deus cuida de quem é dele. Nessa do deserto, o sapato crescia. Eu queria, eu queria estar na sobrevivência. Meu Deus, que coisa de maluca. Crente é doido, tem que acreditar nele. Está no deserto, está com Deus. Pensa, a nuvem de dia, coluna de fumaça durante a noite. Meu Deus, assim, é coisa de doido, irmão. É só Deus mesmo. É só quem tem pentecostal vai entender um negócio desse, sabe? Mas voltando aqui, aí o texto vai dizer assim que Jesus leva para o deserto os discípulos. Mas o mais interessante é que os discípulos foram para o deserto, mas tem uma multidão também desconhecida que gosta de deserto, foi atrás dele. E o mais interessante é assim que Jesus falou: vamos descansar. Jesus nunca descansava. Eles chegaram antes dele. E quando chega antes dele, ele vê aquele vasto campo de homens, mulheres, crianças, senhores, senhoras de idade. Ele vê como ovelhas, não tinha pastor. Ele tinha algo, e tem algo que tem no coração dele, é paternidade. Jesus é pai. Jesus olha de uma maneira que eu não consigo olhar. Jesus abraça de uma maneira que eu não consigo abraçar. Glória a Deus! Lembra do filho pródigo? O filho, era 2 pródigos, não era um, não, era 2. Tinha um dentro de casa, que era mais velho. Depois você vê a história, era 2 pródigos. Um dentro de casa e um fora. Mas o mais interessante é que quando o filho pródigo voltou, quem viu ele? O pai. Sabe por que o pai viu? Porque o pai sabia que o filho ia voltar. Glória a Deus. Mas sabe o que é mais interessante? O pai, quando o filho volta, o pai se alegra. O filho vai dizer assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu peguei contra o céu e peguei contra o Senhor. Ele vai falar assim, vai parar para os servos e falar assim, para os escravos dele, falar assim: pega a minha veste festiva, porque pegou a veste dele, porque o pai na veste do filho. Pega o meu anel, porque eu estou vivendo a identidade dele. Agora calça os pés dele, porque ele não fica, vai ficar descalço, porque quem fica descalço é escravo, ele é filho. Agora eu vou te falar uma coisa: que você dá glória a Deus, é eu ir para tua casa e pensando. Eu sou pregador assim, meu sermão é. Teu irmão perguntou para mim ontem do tema da pregação. Eu falei assim: meu irmão, eu não tem tema não. É um sermão meio que salada de fruta, sabe? O Espírito Santo vai trazendo os negócios assim, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ué, como não, ué? Aí vem os negócios assim, vai. Aí, eu estava lá no paraíso, eu estou lá no filho pródigo. Vou falar um negócio para você entender. Quando o filho pródigo, porque no Oriente tem filho com pai em vida, nunca pede herança. Jesus aqui colocou que algo poderoso nessa palavra. Ele estava dizendo assim: o filho estava dizendo para o pai: eu quero que o senhor morra. Vou falar de novo: eu quero que o senhor morra. Ao pedir a herança, que era parte dele, ele estava querendo sepultar o próprio pai. Mas o mais interessante é que ele sepultou o pai
na sua mente ao pedir essa herança, mas o pai nunca sepultou ele no coração dele. O pai, porque o amor de Deus, alguém me explica o amor de Deus? Alguém me explica? Não tem como explicar esse amor, irmão. É por isso que Jesus olha para aquele povo como ovelhas que não tinha pastor. Ele fala assim, não tem como. Ele começa a curar. Ele começa a dar palavra de motivação, de incentivo. Ele dá atenção. Existe uma coisa que me chama a atenção em Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, mas no seu sentido. Porque tem pastor quando termina o culto, ele pega o carro e vai embora. Esses tempos atrás eu preguei na igreja do pastor. Acabou o culto, ele falou, vai lá, vamos embora. Fala, pastor, você vai dar atenção ao povo? Eu falei, não, hoje não. Levou o carro e foi embora. Jesus não. Jesus era o primeiro a chegar e o último a sair. E tem gente que é famoso, tem nome, pregador, cantor. Ele entra pelo fundo da igreja, sai pelo fundo da igreja. Mas Jesus não. Ele entra na igreja pelo meio e sai pelo meio. Você entendeu? Ele entra pelo meio e sai pelo meio. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Não é interessante? Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Vai com você até a sua casa. Aí, o texto vai dizer assim, que os discípulos vão entender. Primeiro que o dia estava se declinando, o sol estava se declinando, o sol estava indo embora. Aí os discípulos vão dizer assim, Senhor, já está tarde. E aqui tem mais de 5 mil homens. Fora mulher e criança. Criança come demais. Com muito. Tem criança. E criança quando começa a querer comida, irmão. Sabe como o negócio é, né? Me dá. Aí Jesus vai virar e falar para eles assim, dai você eles de comer. Dai você eles de comer. Eles não entenderam não. O milagre estava do lado deles. Aí eles vão dizer assim, nem 200 denários. Tem como sustentar esse povo não, senhor. É muita comida, é muito pão. Não tem pão para eles não. É melhor que eles vão até as aldeias assim, eles compram para comer. Aí o texto vai dizer assim, que eles vão procurar no meio da multidão quem tinha alguma coisa. Jesus manda procurar. O mais interessante é que eles achou com um menino. Achou com o quê? Achou com o quê? Os discípulos não tinham, mas o menino tinha. Porque tem muita gente que está dando por Jesus, mas não tem. Mas tem gente que está do lado de fora do meio da multidão, tem. Você entendeu não? Vou repetir, mas não vou repetir. Aí o texto diz que aparece um menino. O menino tem 5 pães e 2 peixes. Aí a Bíblia diz que Jesus, alguém fala assim, Senhor, tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus vai dizer assim, trazei-os. O menino passa para os discípulos passam para Jesus. Os discípulos passam para Jesus. O menino passa para os discípulos passam para Jesus. Enquanto está na mão do menino não é nada. Enquanto está na mão de Jesus, dos discípulos também não é nada. Mas quando passa para a mão de Jesus, o que acontece? Aleluia. Eu queria que alguém me explicasse como 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5 mil homens. Oh Deus. Sabe o que é interessante? Tinha 5 pães e 2 peixes. E ele deu graças ao Pai. Você entendeu? Aí tem gente que está comendo picanha todo dia, comendo filé mignon todo dia, e não para por um momento para agradecer o Pai. Tem gente que está comendo, ó, aquela montanha, igual o menino comer que montanha comigo, meu irmão. Rapaz, era um adolescente, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, comida, eu falei, meu Deus do céu, feijão tropeiro, comida mineira. É pesada a comida, eu falei, rapaz, para dormir vai ser difícil. Mas eu vim aqui dizer para você, meu irmão, coloque na mão dele. Vou falar, coloca na mão dele. Talvez é insolúvel para você, mas para ele é solúvel. O impossível não está na tua mão, mas está na mão dele, porque ele é Deus do impossível. Aí o texto diz que Jesus coloca o homem de pé. Coloque sobre os seus pés nessa noite, por gentileza. O homem fica em pé. E sabe
A porta é o quê? Não, quando a porta está fechada é o quê? A porta se fechou com propósito. Se você dá glória a Deus agora é porque está comendo. A porta se fechou com propósito, mas se abriu com um milagre. Glória a Deus. Eu vim aqui dizer, não se preocupe, o tempo tem que estar se preocupando com a velocidade da entrada. O importante é como você entra. O importante é como você sai. O importante não é como você entrou, o negócio é como você vai sair. Eu quero profetizar na tua vida hoje, se prepare. Muitas coisas vão começar a mudar na tua vida. Deus vai te dar uma capacidade fora do comum. Halamacaia suricandahai. Deus está mandando pessoas aqui, eu tenho sinto Deus aqui. Pode estudar, porque Deus vai te dar capacidade para você passar nesse concurso. Você não quer não? Eu profetizo em nome de Jesus que portas vão ser abertas pela sua vida. A pregadora vai estar fechada, é propósito, porque nessa noite eu profetizo que ainda este ano vai se abrir como milagre para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pega na mão do quente bonito que está do teu lado aí. Dá um sorriso para ele. Pode sorrir, porque sorrir não é pecado. Fala para ele assim, pode dar lugar, fala assim. Pode dar lugar, meu filho. Tá, meu culto ainda não acabou. Fala assim, depois você para o churrasco para mim. Mas enquanto o churrasco não chega, vai dando glória. Fala para ele. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui nesta casa. Eu profetizo que da forma que você chegou, você não vai sair. Eu convido a você que é batizado com o Espírito Santo a